Pense por um instante. Será que Deus deseja apenas que você tenha fé, ou também espera que administre com sabedoria tudo aquilo que colocou em suas mãos? Imagine descobrir que muitas pessoas deixam de viver princípios bíblicos de prosperidade, não por falta de oração, mas porque ignoram ensinamentos claros das Escrituras sobre planejamento, responsabilidade e boa administração. E permaneça conosco até o final, porque a última revelação será a mais importante de todas e poderá transformar completamente a maneira como você enxerga dinheiro, investimentos e a vontade de Deus para sua vida. Hoje vamos responder uma pergunta que gera muitas dúvidas entre os cristãos. O que a Bíblia realmente ensina sobre investir? Deus aprova o planejamento financeiro ou espera que vivamos apenas pela fé? Existe conflito entre confiar em Deus e administrar bem os recursos que Ele nos entrega? Muitos imaginam que Jesus jamais falou sobre investimentos ou administração de recursos. No entanto, uma das parábolas mais conhecidas de todo o Novo Testamento mostra exatamente o contrário. Estamos falando da parábola dos talentos, registrada em Mateus capítulo 25, versículos 14 a 30. Jesus conta a história de um homem que, antes de viajar, entrega seus bens a 3 servos. A um entrega 5 talentos, a outro 2 e ao terceiro 1 talento, conforme a capacidade de cada um. Esse detalhe já revela uma importante verdade. Deus conhece a capacidade de cada pessoa. Ele não exige de todos a mesma responsabilidade, mas espera fidelidade naquilo que cada um recebeu. Os 2 primeiros servos compreenderam a missão que lhes havia sido confiada. Eles não desperdiçaram os recursos. Também não os trataram com negligência. Trabalharam, administraram e multiplicaram aquilo que estava sob seus cuidados. Quando o Senhor voltou, ambos ouviram palavras que todo cristão sonha em escutar um dia. Muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Observe atentamente que Jesus não elogia simplesmente o fato de possuírem recursos. O elogio acontece porque eles foram fiéis administradores. A recompensa veio por causa da responsabilidade, da diligência e da boa administração. Agora compare isso com a atitude do terceiro servo. Ele não gastou o talento em festas, não desperdiçou em vícios, não foi roubado. Ele simplesmente enterrou o recurso recebido. À primeira vista, alguém poderia pensar que ele foi o mais prudente de todos. Afinal, não correu riscos aparentes. Mas Jesus apresenta uma perspectiva completamente diferente. O problema daquele servo não foi perder dinheiro. O problema foi não fazer absolutamente nada com aquilo que recebeu. Essa parábola ensina um princípio profundo. Deus espera que aquilo que Ele coloca em nossas mãos produza frutos. Esse princípio vale para os dons espirituais, vale para os talentos, vale para o tempo, vale para o conhecimento e também vale para os recursos financeiros. Naturalmente, isso não significa buscar enriquecimento a qualquer custo. A Bíblia condena claramente a ganância, a exploração, a fraude e o amor ao dinheiro. O próprio apóstolo Paulo escreve, na primeira carta a Timóteo, capítulo 6, versículo 10, que o amor ao dinheiro é a raiz de muitos males. Perceba que o texto não afirma que o dinheiro é o problema, mas o amor desordenado por ele. Essa diferença é fundamental. O dinheiro é uma ferramenta. A idolatria ao dinheiro é pecado. Investir com responsabilidade é diferente de confiar nas riquezas. Planejar é diferente de ser dominado pela avareza. Administrar é diferente de viver apenas para acumular. É exatamente esse equilíbrio que a palavra de Deus nos ensina. Pergunte a si mesmo, se Deus analisasse hoje a maneira como você administra aquilo que já possui, Ele encontraria fidelidade ou descuido? Essa não é uma pergunta para gerar culpa, mas reflexão. Talvez o Senhor não esteja esperando que você tenha mais recursos antes de agir com sabedoria. Talvez Ele esteja observando como você cuida daquilo que já colocou em suas mãos. Pense nisso por alguns segundos. Você costuma planejar seus gastos? Evita dívidas desnecessárias? Procura aprender antes de tomar decisões financeiras? Age com honestidade em seus negócios? Lembra-se de ser generoso com aqueles que necessitam? Todas essas atitudes também fazem parte da vida espiritual.
Infelizmente, existe outro extremo muito comum. Algumas pessoas acreditam que basta fazer uma oração e Deus resolverá automaticamente toda a vida financeira, sem organização, sem trabalho e sem responsabilidade. Mas será que é isso que as Escrituras ensinam? Na sequência, veremos um ensinamento surpreendente do livro de Eclesiastes, que revela como Deus incentiva a prudência, a diversificação e a preparação para o futuro. Muitos ficam impressionados ao descobrir que esse conselho foi escrito há milhares de anos e continua extremamente atual. Ao abrir o livro de Eclesiastes, encontramos um conselho que parece ter sido escrito para os dias atuais. Em Eclesiastes capítulo 11, versículos 1 e 2, lemos: Lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. Reparte com 7 e ainda com 8, porque não sabes que mal haverá sobre a terra. À primeira vista, essas palavras podem parecer enigmáticas. Esse texto faz referência à prudência nos negócios e à diversificação dos recursos. Em outras palavras, o sábio não coloca toda a sua esperança em uma única fonte, pois reconhece que o futuro pertence a Deus e que imprevistos fazem parte da vida. Perceba como esse princípio continua atual. A Bíblia não incentiva decisões impulsivas, nem condena o planejamento responsável. Pelo contrário, ela ensina que a sabedoria considera o amanhã sem deixar de confiar no Senhor. Isso nos leva a uma pergunta importante. Em que você tem colocado sua segurança? No dinheiro, nos investimentos, no emprego ou em Deus? A resposta correta não é abandonar toda forma de planejamento, mas lembrar que nenhum patrimônio pode ocupar o lugar, que pertence exclusivamente ao Senhor. O cristão administra seus recursos com inteligência, porém descansa sua alma em Deus. É exatamente esse equilíbrio que diferencia a mordomia cristã da simples educação financeira. O mundo ensina a acumular riquezas para encontrar segurança. A palavra de Deus ensina que a verdadeira segurança está no Senhor, enquanto administramos fielmente aquilo que Ele nos confiou. Foi por isso que Jesus declarou em Mateus capítulo 6, versículo 21, onde estiver o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Essa afirmação nos convida a examinar nossas prioridades. O investimento mais importante não é aquele que oferece o maior rendimento financeiro, mas aquele que mantém nosso coração alinhado com os propósitos de Deus. Quando entendemos isso, passamos a enxergar o dinheiro como um instrumento para servir, abençoar pessoas, cuidar da família, sustentar a obra de Deus e exercer uma administração responsável. Talvez, durante muito tempo, você tenha ouvido que falar sobre finanças e fé não combina, mas a própria Bíblia dedica centenas de versículos ao uso correto dos recursos. Isso demonstra que Deus se importa com todas as áreas da nossa vida, inclusive com a forma como ganhamos, administramos, investimos e compartilhamos aquilo que recebemos. Se esta mensagem já está edificando sua vida, escreva agora nos comentários: Deus me chamou para ser um bom administrador. Essa pequena atitude pode incentivar outras pessoas que também desejam aprender os princípios da palavra. E ainda estamos apenas começando. Nos próximos minutos, vamos descobrir por que Provérbios afirma que os planos do diligente conduzem à abundância, e como esse ensinamento pode transformar completamente sua maneira de lidar com o dinheiro, sem abrir mão da fé, da humildade e da dependência de Deus. Até aqui, vimos que a Bíblia não condena o planejamento nem a boa administração. Pelo contrário, ela apresenta esses princípios como parte da fidelidade que Deus espera de seus filhos. Mas existe um texto que reforça essa verdade de maneira ainda mais direta. Em Provérbios capítulo 21, versículo 5, a palavra de Deus afirma: os planos do diligente conduzem à abundância, mas todo precipitado acaba na pobreza. Esse versículo estabelece um contraste muito claro entre dois tipos de pessoas. De um lado está o diligente, alguém disciplinado, paciente e cuidadoso em suas decisões. Do outro está o precipitado, que age por impulso, sem avaliar as consequências de seus atos.
Observe que a diferença entre eles não é a quantidade de dinheiro que possuem, mas a maneira como administram aquilo que têm. Vivemos em uma época marcada pela pressa. Muitas pessoas querem enriquecer rapidamente. Promessas de ganhos fáceis aparecem diariamente nas redes sociais, enquanto golpes financeiros, esquemas fraudulentos e falsas oportunidades atraem milhares de pessoas todos os anos. Entretanto, a sabedoria bíblica segue um caminho completamente diferente. Deus nunca prometeu prosperidade construída sobre a impulsividade. Ele honra a diligência, o trabalho honesto, a perseverança e a administração responsável. Isso significa que investir apenas porque todos estão investindo não é sabedoria. Comprar apenas porque alguém diz que é uma oportunidade imperdível não é prudência. Assumir dívidas sem planejamento também não demonstra fé. A verdadeira sabedoria começa quando aprendemos a desacelerar. Buscar conhecimento e pedir direção ao Senhor antes de tomar decisões importantes. É interessante perceber que a Bíblia apresenta José, no Egito, como um dos maiores exemplos de planejamento financeiro de toda a história. Em Gênesis, Deus revelou que viriam 7 anos de fartura, seguidos por 7 anos de fome. José poderia simplesmente dizer: Deus proverá quando chegar o momento. Mas foi exatamente isso que ele fez? Não. Movido pela revelação de Deus, José organizou estoques, administrou recursos, criou estratégias e preparou toda uma nação para enfrentar a crise que ainda estava por vir. Sua confiança permanecia totalmente em Deus, mas essa confiança produziu ação, organização e responsabilidade. Essa é uma lição poderosa para nós. A fé bíblica nunca foi sinônimo de passividade. A verdadeira fé obedece. A verdadeira fé trabalha. A verdadeira fé administra. A verdadeira fé se prepara. Muitas vezes esperamos que Deus faça milagres enquanto negligenciamos aquilo que já está sob nossa responsabilidade. Oramos por prosperidade, mas não controlamos nossos gastos. Pedimos abundância, mas desperdiçamos recursos. Desejamos crescimento financeiro, mas recusamos aprender princípios básicos de administração. Será que Deus não deseja, antes de aumentar nossos recursos, transformar nossa maneira de administrá-los? Essa pergunta merece uma reflexão sincera. Jesus ensinou em Lucas capítulo 16, versículo 10. Quem é fiel no pouco também é fiel no muito. Perceba que Deus observa primeiro nossa fidelidade, não o tamanho do patrimônio. Talvez você pense, mas eu ganho pouco. Mesmo assim, o princípio continua válido. Quem aprende a administrar pouco desenvolve hábitos que permanecerão quando Deus confiar mais. Quem desperdiça pouco, provavelmente desperdiçará muito. Quem organiza pouco, saberá organizar muito. Quem honra a Deus, nas pequenas decisões, demonstra que seu coração está preparado para responsabilidades maiores. É exatamente por isso que a prosperidade bíblica não começa na conta bancária. Ela começa no coração, começa na mentalidade, começa na obediência à palavra. E isso muda completamente nossa forma de enxergar investimentos. Investir deixa de ser uma busca desesperada por riqueza e passa a ser uma expressão de responsabilidade diante daquilo que Deus colocou sob nossos cuidados. Mas existe um enorme perigo que todo cristão precisa conhecer. O mesmo dinheiro que pode ser uma ferramenta para glorificar a Deus também pode se transformar em um ídolo silencioso, capaz de dominar o coração sem que a pessoa perceba. E é justamente sobre esse alerta que Jesus faz uma das declarações mais impactantes de todo o Evangelho. Nos próximos minutos, veremos como é possível buscar crescimento financeiro sem permitir que as riquezas ocupem o lugar que pertence somente ao Senhor. Quando Jesus ensinava às multidões, ele frequentemente utilizava exemplos relacionados ao dinheiro, ao trabalho e aos bens materiais. Isso não acontecia por acaso. O Senhor sabia que uma das maiores batalhas espirituais do ser humano acontece justamente no coração quando o assunto é riqueza. Em Mateus capítulo 6, versículo 24, Jesus declarou: ninguém pode servir a 2 senhores. Não podeis servir a Deus e as riquezas. Observe cuidadosamente o que Cristo está dizendo. Ele não afirmou que possuir recursos financeiros é pecado.
Também não ensinou que o cristão deve viver na miséria para agradar a Deus. O alerta de Jesus é sobre quem ocupa o trono do coração. O dinheiro é um excelente servo, mas um péssimo senhor. Quando ele ocupa o lugar de Deus, todas as decisões passam a ser guiadas pela ganância, pelo medo ou pelo orgulho. Nesse momento, o investimento deixa de ser uma ferramenta de boa administração e se transforma em idolatria. Infelizmente, isso acontece com muito mais frequência do que imaginamos. Há pessoas que sacrificam a família para ganhar mais dinheiro. Outras abandonam princípios bíblicos para obter lucro. Algumas aceitam negócios desonestos porque acreditam que os fins justificam os meios. Mas a palavra de Deus estabelece um limite inegociável. Nenhuma prosperidade vale o preço da desobediência. Em Provérbios capítulo 10, versículo 9, lemos que quem anda em integridade anda seguro. Esse princípio continua verdadeiro em qualquer época. Um investimento construído sobre fraude, mentira, corrupção ou exploração jamais contará com a aprovação de Deus, por mais lucrativo que pareça. Essa é uma diferença marcante entre a sabedoria do mundo e a sabedoria das Escrituras. O mundo pergunta, quanto isso vai render? A Bíblia pergunta primeiro, isso agrada a Deus? O mundo mede sucesso apenas pelo patrimônio acumulado. Deus mede sucesso pela fidelidade, pela integridade e pelo caráter. Isso significa que antes de qualquer decisão financeira devemos fazer perguntas como estas. Essa oportunidade é honesta? Ela respeita os princípios da palavra? Estou sendo movido pela sabedoria ou pela ganância? Estou buscando glorificar a Deus ou apenas alimentar meu ego? Essas perguntas podem evitar grandes prejuízos, tanto financeiros quanto espirituais. Ao longo da história, inúmeros homens e mulheres de Deus prosperaram sem abandonar seus valores. Abraão possuía muitos bens. Jó era extremamente rico antes mesmo de suas provações. Boaz era um grande proprietário de terras. Lídia era uma comerciante bem-sucedida. Nenhum deles foi condenado por possuir recursos. O que diferenciava essas pessoas era a forma como enxergavam suas riquezas. Elas compreendiam que tudo vinha das mãos do Senhor. Essa verdade aparece de maneira clara em Deuteronômio capítulo 8, versículo 18. Antes te lembrarás do Senhor teu Deus, porque é Ele o que te dá força para adquirires riquezas. Que declaração poderosa! Até mesmo nossa capacidade de trabalhar, aprender, empreender e investir é um presente concedido por Deus. Quando entendemos isso, o orgulho desaparece. A arrogância perde espaço, a gratidão cresce e a generosidade passa a fazer parte da nossa vida. É impossível compreender a prosperidade bíblica sem compreender a generosidade. Deus nunca abençoa alguém apenas para acumular cada vez mais. Ele abençoa para que sejamos instrumentos de bênção na vida de outras pessoas. É por isso que o verdadeiro sucesso financeiro, segundo a Bíblia, não é medido apenas pelo que conseguimos guardar, mas também pelo bem que conseguimos fazer com aquilo que Deus colocou sob nossa administração. Se você está acompanhando esta mensagem até aqui, escreva nos comentários: tudo o que tenho pertence ao Senhor. Essa declaração nos lembra de uma verdade que nunca pode ser esquecida. Somos administradores, não proprietários. E no próximo momento desta mensagem, veremos como unir fé, planejamento e responsabilidade, sem cair no medo do futuro, nem na confiança excessiva nas riquezas. Esse equilíbrio é um dos maiores segredos da mordomia cristã e pode transformar completamente a maneira como você administra sua vida financeira. Depois de compreender que Deus aprova a boa administração e condena a idolatria ao dinheiro, surge uma pergunta muito prática. Como um cristão pode investir sem comprometer sua fé? A resposta começa com um princípio simples, mas profundamente transformador. Toda decisão financeira deve ser submetida à sabedoria de Deus. Infelizmente, muitas pessoas dedicam horas pesquisando oportunidades de investimento, mas poucos minutos buscando direção na palavra e em oração. Elas analisam gráficos, acompanham notícias e estudam tendências do mercado, mas deixam de consultar o único que conhece perfeitamente o futuro. A Bíblia nos ensina exatamente o contrário.
Em Tiago, capítulo 1, versículo 5, encontramos uma promessa extraordinária. Se algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e nada lhes impropera, e ser-lhe-á concedida. Que privilégio maravilhoso! O Deus que criou todas as coisas também deseja orientar seus filhos nas decisões do dia a dia. Isso inclui escolhas profissionais, administração da casa, uso do dinheiro e planejamento para o futuro. Entretanto, buscar a direção de Deus não significa esperar uma resposta sobrenatural para cada detalhe da vida financeira. Muitas vezes, o Senhor responde por meio dos princípios já revelados em sua palavra. Por exemplo, a Bíblia ensina a evitar a precipitação. Ela incentiva o trabalho diligente, valoriza a honestidade, rejeita o ganho obtido por fraude, recomenda prudência diante das incertezas da vida. Todos esses ensinamentos servem como um verdadeiro mapa para quem deseja administrar seus recursos de maneira sábia. Outro princípio indispensável é viver dentro das próprias possibilidades. Grande parte das dificuldades financeiras não nasce da falta de renda, mas da incapacidade de controlar os desejos. Vivemos em uma sociedade que incentiva o consumo imediato. Somos constantemente levados a acreditar que felicidade depende do que compramos, da marca que usamos ou da aparência de sucesso que transmitimos. Mas a palavra de Deus nos convida a um estilo de vida completamente diferente. O apóstolo Paulo escreveu na carta aos Filipenses, capítulo 4, versículo 11, que havia aprendido a viver contente em toda e qualquer situação. Essa declaração não revela acomodação, mas liberdade. Paulo não era escravo da abundância nem da escassez. Sua confiança permanecia firmada em Cristo. Esse é um ensinamento extremamente atual. Quem aprende a viver com contentamento toma decisões mais conscientes. Não compra por impulso. Não assume compromissos financeiros apenas para impressionar outras pessoas. Não transforma o consumo em uma tentativa de preencher vazios espirituais. Além disso, a Bíblia nos ensina a pensar nas próximas gerações. Em Provérbios capítulo 13, versículo 22, lemos que o homem bom deixa a herança para os filhos de seus filhos. Mais do que bens materiais, esse texto aponta para um legado de responsabilidade, sabedoria e temor ao Senhor. Imagine o impacto de uma família que transmite não apenas patrimônio, mas também princípios bíblicos sobre trabalho, generosidade e administração. Esse legado pode alcançar filhos, netos e muitas outras gerações. Talvez você pense que sua realidade financeira seja pequena demais para fazer diferença. Mas Deus nunca desprezou os pequenos começos. Grandes histórias de fidelidade começaram com recursos limitados e corações obedientes. O Senhor observa muito mais a maneira como administramos do que a quantidade que possuímos. Por isso, não espere ter muito para começar a agir com sabedoria. Comece hoje. Organize suas finanças. Evite desperdícios. Busque conhecimento. Ore antes das decisões importantes. Trabalhe com excelência. Seja generoso. E, acima de tudo, mantenha seu coração completamente dependente de Deus. Esses passos podem parecer simples, mas produzem frutos extraordinários quando colocados em prática com perseverança. E ainda há uma verdade essencial que precisa ser compreendida. Ela responde definitivamente à pergunta que deu origem a esta mensagem. Afinal, Deus aprova o planejamento ou apenas a fé? A resposta bíblica une essas duas verdades de uma maneira que surpreende muitas pessoas, e será justamente sobre isso que refletiremos na sequência. Ao longo desta mensagem, vimos que a Bíblia nunca coloca a fé e o planejamento como inimigos. Pelo contrário, ela mostra que essas duas virtudes caminham lado a lado, quando o coração está totalmente submetido a Deus. A fé nos ensina a confiar no Senhor, mesmo quando não conseguimos enxergar o amanhã. O planejamento nos ensina a administrar com responsabilidade aquilo que Deus já colocou em nossas mãos. Uma coisa não substitui a outra. Quem planeja sem fé vive dominado pela ansiedade, acreditando que tudo depende apenas de sua própria capacidade. Quem diz ter fé, mas rejeita toda forma de prudência, frequentemente confunde confiança em Deus com irresponsabilidade.
A vontade do Senhor é que seus filhos vivam em equilíbrio. Foi exatamente isso que aprendemos na parábola dos talentos. Os servos fiéis confiaram em seu Senhor, mas também trabalharam, administraram e multiplicaram os recursos recebidos. Foi isso que aprendemos em Provérbios, quando a palavra afirma que os planos do diligente conduzem à abundância. Foi isso que vimos em Eclesiastes, quando somos aconselhados a agir com prudência diante das incertezas da vida. E foi isso que Jesus confirmou ao ensinar que nosso coração jamais pode ser governado pelas riquezas. Quando unimos esses ensinamentos, percebemos que investir pode sim fazer parte da mordomia cristã, desde que seja realizado com honestidade, sabedoria, responsabilidade e total dependência de Deus. Nunca transforme o dinheiro em seu Deus. Nunca permita que o desejo de prosperar seja maior do que o desejo de agradar ao Senhor. Nunca aceite caminhos desonestos para alcançar resultados rápidos. Lembre-se de que toda bênção conquistada fora da vontade de Deus acaba se transformando em peso para a alma. Mas quando caminhamos segundo os princípios das Escrituras, nossa maneira de lidar com os recursos muda completamente. Passamos a trabalhar com excelência. Planejamos sem ansiedade. Investimos sem ganância. Economizamos sem avareza. E contribuímos com alegria. Ajudamos quem necessita. E reconhecemos diariamente que tudo pertence ao Senhor. Talvez, neste momento, Deus esteja falando profundamente ao seu coração. Talvez Ele esteja mostrando áreas da sua vida financeira que precisam ser reorganizadas. Talvez esteja convidando você a abandonar decisões impulsivas, dívidas desnecessárias ou até mesmo a confiança excessiva no dinheiro. Se isso está acontecendo, não endureça o seu coração. Ore ao Senhor. Peça sabedoria. Peça discernimento. Peça equilíbrio. Aquele que orientou José a preparar o Egito para os anos de escassez continua concedendo sabedoria aos que o buscam com sinceridade. Antes de encerrarmos, quero fazer uma pergunta que merece uma resposta sincera. Se hoje Deus pedisse contas da administração de tudo o que colocou em suas mãos, você teria paz para apresentar o resultado? Essa reflexão não é sobre riqueza, é sobre fidelidade, porque no reino de Deus, o maior patrimônio de um cristão continua sendo um coração obediente. Que o Senhor abençoe sua casa, fortaleça sua fé, conceda sabedoria para cada decisão e faça de você um administrador fiel de tudo aquilo que Ele colocar em suas mãos. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam com você e com sua família, hoje e sempre. Amém.